Glória a Deus, muito boa tarde a todos. Estamos aqui novamente firme nesse propósito onde o Senhor Deus tem nos abençoado grandemente. E eu espero e eu oro para que você também permaneça para o seu crescimento espiritual e para que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida, porque afinal, quanto mais nós buscarmos a Deus e quanto mais conhecermos a sua palavra, mais a nossa vida será regada de bênçãos. Tenha essa certeza em seu coração, pois eu tenho. Olha, eu gostaria de compartilhar uma palavra contigo, registrada aqui em Êxodo capítulo 5, no versículo 8, a parte B do versículo, na tradução Viva. Olha o que a Bíblia fala. De certo está sobrando tempo para eles, senão não estariam querendo sair do país para oferecer sacrifícios ao Deus deles. A mentalidade de Faraó era a seguinte: Israel só quer adorar a Deus, pois sobram a eles tempo. Irmãos, e essa é a mentalidade de muitas pessoas também, que elas só devem adorar a Deus quando elas têm tempo. Caso contrário, elas não estarão na igreja. Caso contrário, elas não irão orar, elas não irão dedicar-se à palavra de Deus, à leitura bíblica. Muitos dizem não poder servir a Deus porque não tem tempo. Alguns até chegam a declarar: mas você vai na igreja? Mas você consegue ler a Bíblia? Mas você consegue fazer o devocional? Porque você tem sempre tempo de sobra. Eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu tenho correria o dia a dia. Meu irmão, exatamente esse é o pensamento de Faraó e é o pensamento do diabo, porque no Antigo Testamento, Faraó era uma figura de Satanás, do inimigo do povo de Deus. Esse é exatamente o pensamento que o diabo quer que você tenha. Eu não posso fazer devocional, eu não consigo ler a minha Bíblia, eu não consigo ir à minha igreja, porque eu não tenho tempo. Não deixe o diabo te enganar dessa forma, meu querido, porque se nós buscamos a Deus apenas quando sobra um tempo, certamente vai ser difícil sobrar um tempo e com certeza nós não receberemos a bênção de Deus, porque nós não estamos tratando Ele da forma correta que deveríamos. Deus não merece o tempo que sobra. Deus, Ele merece o melhor tempo. Ele é exclusividade em nossa vida. Coloque isso no teu coração. Você que tem dito que não tem tempo para Deus, amigo, amiga, abre os teus olhos. O diabo está te enganando e assim ele vai conseguir destruir sua vida, sua família, seu trabalho, seu ministério. Pare hoje mesmo com toda essa correria e reserve tempo de qualidade, de exclusividade para o nosso Deus. Vamos orar? Pai, quantos o diabo tem enganado, Deus? Quantos o diabo tem colocado esse ideal que Faraó já tinha naquela época, de que Israel só queria adorar porque eles não tinham nada para fazer, porque tinham tempo sobrando. Alguns pensam que só podem ir à igreja, só podem ler, só podem orar quando sobra um tempo. Estão tratando Deus com o tempo que sobra. Misericórdia, Jesus. Se é o caso dessa pessoa, misericórdia, perdoa, Pai. Abra os olhos desse homem, dessa moça, para que eles tenham, Jesus, no coração, que o Senhor é exclusividade e buscar a Ti não é perder tempo. Mas aquele que vive uma vida longe do Senhor, esse de fato é quem está perdendo tempo. Amém e glória a Deus. Amém, querido? Vamos à nossa leitura bíblica, agora Êxodo, capítulo de número 9, em nome de Jesus. Depois o Senhor disse a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação
entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: tomai os punhos cheios de cinza de forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó moído sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, e arrebentava em úlcera nos homens e no gado. E de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo, com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo para não os deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde os dias em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito, e havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu a toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés:
Eu, em saindo da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão e não haverá mais saraiva, para que saibas que o Senhor, que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Amém, glória a Deus. Aqui nós encerramos a nossa leitura. Uma excelente tarde para todos, em nome de Jesus Cristo.